Vamos pensar numa palavra que a gente usa o tempo todo: cultura. Mas o que ela significa de verdade? Hoje a gente vai viajar lá para a origem da primeira definição científica dessa palavra, uma ideia que mudou o jeito como a gente se entende. Bora começar? Olhando assim, parece uma pergunta simples, né? A gente fala da nossa cultura, da cultura de uma empresa, cultura pop, mas cientificamente, o que essa palavra quer dizer? Pois é, por trás dessa simplicidade toda tem uma complexidade gigante. E para guiar a gente nessa investigação, nossa base principal é a pesquisa super aprofundada do historiador Luiz Newton Correia, que está lá na obra dele Cultura em 250 Conceitos e Definições. É a partir desse trabalho que a gente vai explorar o tema. Bom, nossa história começa no momento que foi um verdadeiro ponto de virada para o estudo da humanidade. Para a gente entender o conceito de cultura como ele é hoje, a gente precisa voltar no tempo, lá para o século XIX, para um ano bem específico. O ano é 1871. Pensa só. Antes disso, a palavra cultura era usada de um jeito meio vago, sem muita precisão. Depois desse ano, tudo mudou. É aqui que nasce o conceito antropológico de cultura que a gente conhece. E o responsável por essa revolução toda foi o britânico Edward Burnett Tylor. Foi no primeiríssimo capítulo do livro famoso dele, o Primitive Culture, que ele basicamente criou as fundações para um campo de estudo inteiramente novo. E agora, a gente chega no coração da nossa conversa. Vamos olhar de perto para a frase exata que o Tylor escreveu. Uma definição que, olha, ecoa até hoje na antropologia e em todas as ciências sociais. E aqui tem um detalhe fascinante. A intenção do Taylor não era criar a grande definição de cultura. Ele criou essa frase como uma ferramenta, sabe? Uma chave, para que quem lesse o livro pudesse entender o resto do trabalho dele. Foi quase como uma nota de rodapé que acabou virando o texto principal. E aqui está ela, a famosa definição. Cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei e costume e mais quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano como membro da sociedade. Cada pedacinho aqui tem um peso enorme. Vamos analisar as partes mais importantes. A primeira ideia fundamental é essa de todo complexo. O Tylor não estava falando de coisinhas separadas, tipo arte aqui e religião ali. Ele estava falando de um sistema, sabe? Um emaranhado de coisas conectadas. A soma de todas as partes da nossa vida em sociedade. E olha só o que faz parte desse todo. Não é só aquela alta cultura de museu, não. Inclui o conhecimento do dia a dia, as crenças que guiam a gente, as leis que organizam tudo e os costumes mais banais. É literalmente tudo. Mas a parte mais revolucionária da definição do Tylor está bem no finalzinho, adquirido como membro da sociedade. Gente, isso foi uma bomba na época, porque ia totalmente contra as ideias de determinismo biológico e racial que diziam que alguns povos eram melhores que outros por natureza. O Tylor estava dizendo: cultura não é biologia. A gente não nasce com ela, a gente aprende. É uma construção social que a gente compartilha e passa para frente. E isso leva a gente para uma pergunta importante. Tá, mas por que uma definição do século XIX, com todas as limitações daquela época, ainda é tão fundamental para a gente hoje em dia? É super importante entender o contexto do Tylor. Sim, ele tinha uma visão evolucionista, ou seja, ele enxergava as culturas em estágios, das primitivas às civilizadas. Mas, apesar dessa visão, que hoje está super ultrapassada, foi ele quem plantou a semente. Ao definir cultura como algo aprendido e total, ele deu aos antropólogos do futuro a base para construir centenas de novos conceitos em si. E o resultado disso é simplesmente impressionante. De acordo com a pesquisa do Correia, essa primeira definição, com mais de 150 anos de idade, continua sendo a mais usada e citada em estudos sobre o tema. É o ponto de partida de quase toda a discussão moderna sobre cultura. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? Como é que uma única frase, escrita lá em 1871, quase que sem querer, conseguiu capturar tão bem a essência do que nos torna humanos, a ponto de ser a nossa maior referência até hoje? É algo que com certeza vale a pena pensar.